boa tarde. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite, a segunda oportunidade que estamos aqui juntos para poder mostrar algum conhecimento, trazer algumas novidades, compartilhar, na verdade, o conhecimento. Né? Então, eu queria agradecer toda a equipe da Telesaúde, já venho antemão parabenizar, né, pelo tema escolhido, pelo tema sugerido, foram vocês que sugeriram, e a gente está aqui para vir apresentar alguma coisa bem clínica, bem prática, do nosso dia a dia clínico. Né? Então, o tema farmacologia odontológica para gestantes, eu acho que foi um tema muito bem escolhido por vocês. Vocês estão de parabéns, espero poder contribuir nessa tarde, nesses 45 minutos que vamos estar juntos. O que a gente veio falar um pouquinho de gestante? A gente tem que entender que a partir do momento que a paciente gestante, ela chega para a gente estar fazendo o atendimento dela, é uma paciente que a gente tem que tratar como uma paciente especial. Ela tem todas as mudanças fisiológicas que vão levar, farmacologicamente falando, alterações na hora da prescrição para essa paciente. É uma paciente que vai ter todos os cuidados fisiológicos que a gente vai ter que ter e psicológicos também. Então, é uma paciente, por isso que a gente diz que a paciente gestante, ela é uma paciente especial. É uma paciente que requer cuidados especiais e não é diferente no processo farmacológico, na receita, na prescrição para essa paciente. Então, o que a gente tem que relembrar, que eu acho que todo mundo já sabe um pouquinho sobre isso, é que as mudanças fisiológicas que ocorrem na gravidez, que ocorrem durante a gestação. Primeiramente, essas mudanças, elas também vão vir afetar todo o processo da farmacocinética dos medicamentos que essa gestante tenha que vir a tomar. Porque a gestante não vai tomar medicamento por tomar. Ela só vai fazer o uso do medicamento se houver a real necessidade desse uso desse medicamento. E quais são essas alterações fisiológicas na gestante e o que essas alterações interferem na farmacocinética dos medicamentos, ou seja, na absorção, na distribuição, na metabolização e na excreção desses medicamentos. Primeiramente, a gente vai ver que o esvaziamento gástrico dessa gestante, ela vai estar mais lento, ele vai ser um esvaziamento mais lento, devido ao próprio estrogênio que leva a isso. Com isso, a absorção do medicamento, né, que é a passagem do medicamento para a corrente sanguínea, ela vai estar mais lenta ou muitas vezes ela vai estar prejudicada. Então, isso a gente tem que levar em consideração. O aumento da frequência cardíaca nessa gestante. Então, a gente tem que levar em consideração que a gente possa ter uma paciente que tem seu aumento de frequência cardíaca mais acelerado. Então, alguns medicamentos que eu vou estar falando mais no final, eles podem estar vindo não poderem ser usados nessas pacientes. O volume sanguíneo nessa gestante, ele começa a ser aumentado a partir da 20ª semana de gravidez. O que isso interfere na nossa farmacologia clínica? Muito. Com o volume sanguíneo aumentado, proporcionalmente a gente vai ter células, as hemácias, em menores proporções. Com isso, a gente pode ter mais quantidade de drogas livres circulando nessas gestantes. E droga livre, né, você pode perguntar a qualquer aluno meu aqui da graduação da universidade, droga livre significa droga ativa. Então, eu posso ter mais drogas livres circulando, mais drogas ativas nessa gestante. A gente tem que lembrar também que pode ocorrer as hipoglicemias, né? As gestantes, elas podem ter picos de hipoglicemias. Então, as nossas consultas, a gente sempre pede para elas não virem em jejum, não ficarem muito tempo em jejum. Fora isso, as gestantes, é comum também de ter, principalmente no primeiro trimestre da gravidez, as emeses e hiperemeses, principalmente pela manhã. Né, no período matutino, o qual nesse início da manhã a gente vai saber que essa gestante, com essa emese ou hiperemese,
é mais comum de acontecer. Então, a gente evita, na verdade, o atendimento dessas gestantes no primeiro período da manhã, quando elas estão nessa fase de emese e peremese. Uma outra alteração fisiológica que a gente tem na gestante é o aumento da excreção renal. E a gente relembra que a maioria dos medicamentos tem uma excreção renal. Se eu tenho um aumento da excreção renal, o que clinicamente significa para mim? Que essa droga vai ser excretada mais rapidamente. Ou seja, eu posso ter um tempo de ação na droga nessa gestante um pouco mais curto. Além disso, também na gestante, há um aumento da taxa de biotransformação, ou também conhecida como metabolização. O que quer dizer isso, novamente? Que o que é a metabolização, só para a gente relembrar? Nada mais é do que a tentativa, vou falar de uma maneira mais simples, a tentativa do organismo de inativar a droga, o medicamento. Então, se essa taxa de inativação da droga está um pouco mais acelerada, a gente também tem que ter tempo de efeito desse medicamento na gestante, ele possa vir a estar diminuído. Tá? Então, só para a gente relembrar essas alterações fisiológicas. Na cavidade oral, a gente sabe também que ocorrem muitas modificações que podem vir a ocorrer algumas condições orais na paciente gestante. Primeiramente, a gente sabe que pode ocorrer a potencialização da própria placa bacteriana devido à progesterona nessa gestante, que pode levar à proliferação da bactéria chamada Prevotella e, consequentemente, pode levar a uma hiperplasia gengival. É comum de se ver essa hiperplasia gengival. E nós temos estudos aqui dentro mesmo, feito aqui na universidade, no nosso centro de pesquisa aqui, junto com os pacientes gestantes aqui da universidade, de algumas unidades de saúde que cooperaram com a gente comprova que essa hiperplasia gengival, assim como a gengivite gravídica, elas vão ocorrer, elas exacerbam a partir da 26ª semana. O pico delas ocorre aproximadamente a partir da 26ª semana da gravidez, né? Que é onde a gente tem um aumento das prostaglandinas e estrogênio dessas pacientes. Então, quando a paciente gestante chega para um atendimento com a gente, a primeira consulta é muito importante que seja até no primeiro trimestre, para você passar todas as informações de uma melhor higiene, de não deixar de usar o fio dental, porque tudo isso vai nos ajudar a evitar, principalmente a gengivite gravídica, um sangramento em gengiva, que muitos consideram normal, né? Mas os trabalhos nessa última década, eles começam de novo a mostrar que essa gengivite gravídica de forma crônica, ela está de novo associada ao baixo peso do feto, a partos prematuros e etc. Então, qual é a melhor maneira? É evitar. E evitar, nós dentistas, é instruir a gestante a estar fazendo as limpezas durante a gravidez, as profilaxias, as limpezas nos dentes, durante toda a gravidez, nos 3 trimestres de preferência, e não deixar de usar o fio dental e fazer uma boa escovação. Além disso, a gente sabe que durante a gravidez ocorrem os tumores gravídicos, né? Os tumores gravídicos, a gente vai avaliar a retirada dele ou não. Se estiver incomodando, a sugestão sempre é da retirada. E aí, alguns outros fatores também que a gente tem que lembrar durante a gestação. Principalmente se a gente precisar prescrever o medicamento para essa gestante, né? A gente tem que lembrar que até o 3º mês da gravidez, o primeiro trimestre da gravidez, ocorre a chamada organogênese do feto. E com isso, geralmente, estão associadas nas formações. Por exemplo, o lábio leporino de 5ª a 7ª semana de gestação. As manchas nos dentes provocadas pelas tetraciclinas, que já foram muito utilizadas na odontologia, está associadas ao 3º e 4º mês da gestação. Então, a gente tem que lembrar que nessa fase inicial da gestante, a gente tem que evitar ao máximo o medicamento. O medicamento nessa fase inicial da gravidez, ele tem que ser avaliado muito bem o risco-benefício desse medicamento. A gente só vai prescrever se realmente o benefício superar o risco que essa paciente e seu bebê possa vir estar
expostos, desculpa. Então, até o 3º mês, essa organogênese, a gente sabe que tem a formação da casa, do abdômen, membros, do sistema todo neurológico, do sistema circulatório, do sistema do trato gastrointestinal, do sistema respiratório rudimentar desse feto. Então, nessa fase, é a fase mais complicada para a gente prescrever um medicamento para o nosso paciente, para a nossa paciente. É a fase que realmente tem que se ter uma interação com o médico e avaliar risco-benefício. Para vocês terem noção, os trabalhos mostram que 15% das gestantes, durante a gestação, elas vão necessitar de algum antibiótico e 37% das gestantes vão necessitar de uso de mais de 2 tipos de medicamentos durante a gestação. Então, a gente precisa saber prescrever para essa paciente, que eu já falei lá no início para vocês, é considerada uma paciente especial, por fato da gente escolher bem o medicamento para prescrever para ela. Mas e a barreira placentária? Né? Vocês podem estar se perguntando, Carla, e a barreira placentária, ele não impede que esse medicamento chegue ao feto? Hoje em dia, essa palavra barreira placentária, ela caiu. A placenta não é considerada mais uma barreira. Os medicamentos atravessam a placenta. Então, esse é o grande risco da prescrição do medicamento no 1º trimestre. Por quê? Porque as drogas, os medicamentos, vão atravessar a placenta. Então, a placenta não é considerada mais como uma barreira, e sim como uma peneira. Ela peneira, e ela peneira mal. Ela deixa muita coisa passar. Tá? E essas drogas e substâncias vão atravessar essa placenta, essa peneira, através de uma difusão passiva. Então, não tem nem muito trabalho para atravessar a placenta. Simplesmente vão passar através de concentração. Tem concentração no sangue da mãe, vai ser passada pela placenta para o sangue do feto. E aí pode levar as consequências nesse feto que está em formação na nossa cabeça. E aí, qual medicamento prescrever? Qual medicamento nós, cirurgiões dentistas, prescritores, que atendemos muitas vezes pacientes gestantes, podemos vir com segurança a prescrever para a nossa paciente? Nós seguimos uma classificação que a FDA ela nos fornece, né? Ela sugere uma classificação de medicamentos assim. Categoria A são aqueles medicamentos adequadamente estudados em humanos que não revelam problema no 1º trimestre de gravidez e não há evidência de problemas no 2º e 3º trimestre. Categoria B, medicamentos sem estudos adequados em humanos, mas que a experiência em animais não demonstrou riscos, ou medicamentos com efeitos adversos em animais, mas que quando estudados em humanos não demonstram riscos. Vocês vão ver que a maioria dos medicamentos que estaremos escolhendo para nossas gestantes pertencem, na verdade, à categoria B. A categoria C são medicamentos sem estudos adequados em humanos, mas que a experiência em animais demonstrou riscos para o feto. Nesses casos, potenciais efeitos benéficos do tratamento podem ser maiores que o risco, justificando seu uso na gestação em situações específicas. Vocês vão reparar pela lista que eu separei para vocês de medicamentos, que a gente pode ter até uma classificação C. Essa classificação C, para a gente prescrever para a nossa gestante, o benefício que ela vai causar, tanto para a gestante e para o feto, tem que justificar o risco que vai ser corrido pelos dois. E na categoria D, são medicamentos com estudo adequados em humanos que demonstram evidência de risco para o feto. Só devem ser iniciados na gravidez nos casos de doenças graves, para as quais não se possa utilizar drogas mais seguras. Dificilmente estaremos utilizando na odontologia a categoria D. E a categoria X, que é proibida, são medicamentos com estudos adequados em humanos que demonstram anormalidades no feto, não usar em hipótese alguma durante a gravidez. Então, nós na odontologia, basicamente, estaremos trabalhando com a categoria B e algumas outras vezes mais raras com a categoria C, sempre estando interagindo com o médico da paciente. Aqui eu fiz uma seleção para vocês terem uma colinha dos antibióticos, por exemplo. O que é B, o que é C, o que é D.
A gente vê que a maioria dos antibióticos, por exemplo, a amoxicilina que a gente prescreve, que é nosso primeiro antibiótico de escolha, ela é categoria B, assim com ela com clavulanato também, ela é categoria B, a azitromicina categoria B, eritromicina categoria B, a clindamicina categoria B. Quando a gente parte para as partes das quinolonas, que é a levofloxacina, ciprofloxacina, etc., ela já cai na categoria C. O metronidazol, que por vezes a gente possa vir a precisar em abscessos muito severos que possam vir a ocorrer, o metronidazol, ele é contraindicado no primeiro trimestre, ele é categoria X, mas alguns trabalhos mostram que a partir do segundo e terceiro trimestre ele pode ser utilizado. Mas isso a gente tem que verificar com o médico da gestante. E essa interação médico-dentista, ela é fundamental na hora da gente estar prescrevendo para a gestante. A gestante, ela tem uma confiança no obstetra dela que é superior à confiança que ela tem no cirurgião dentista. E você passar essa segurança do seu conhecimento para a gestante torna um plus a mais para ela confiar em você, no que você está fazendo com ela. Só que para isso, eticamente falando, a gente precisa sempre estar interagindo com o obstetra dessa gestante. Então, aqui eu coloquei uma carta de sugestão copiada do Andrade, né? Nossa aula está muito baseada no livro Andrade, 4ª edição. Da outra vez eu já passei para vocês essa bibliografia. E a gente escreveria mais ou menos assim: ao médico da senhora tal, a portadora da doença periodontal crônica de caráter infeccioso, cujo tratamento irá exigir uma pequena cirurgia, a intervenção não pode ser adiada pela possibilidade de agudização do processo que poderá acarretar prejuízos a paciente e ao feto. O tratamento sob anestesia local irá exigir emprego de uma solução com vasoconstrictor. Você relata ao médico o que você precisa usar. Você relata a ele o que você vai usar no seu procedimento. Ele não tem a noção do que se usa no procedimento que você vai fazer. Então você relata: eu vou usar uma solução com vasoconstrictor em virtude do tempo estimado da cirurgia e necessidade da boa hemostasia. A gente vai discutir um pouquinho de anestésico em gestante daqui a pouco. Para tal, irei empregar pequenos volumes de lidocaína, 2% com epinefrina, 1/100.000. Vamos ver que esse, já estou adiantando, é o anestésico de escolha para gestante. Para o controle da dor, escreveu paracetamol, que vamos ver também que vai ser o analgésico de escolha para nossa gestante por um período máximo de 24 horas. Também informo que não haverá necessidade de uso de antimicrobiano sistêmico. No aguardo de uma resposta, coloco à disposição para que possamos discutir outras recomendações. Então, você mostra, você interage com o obstetra da gestante e fazendo ele entender o que precisa usar. Porque é muito comum você falar assim: preciso fazer uma cirurgia, gostaria de usar, ele vai falar assim: não use vasoconstrictor. Eles desconhecem a concentração do nosso vasoconstrictor, que é de 0,1 miligrama por ml, sendo que o nosso tubete só tem 1,8 ml. Né? Então, vocês mostram a real necessidade dos medicamentos que vocês vão precisar prescrever para a gestante. E aí, a paciente, com todo esse cuidado, com essa interação que a gente vai ter, a gente precisa seguir uma conduta para atendê-las. Primeiramente, né, o tipo do procedimento que vamos realizar. Todo tratamento essencial pode ser realizado em gestante. Eu estou falando todo o tratamento essencial. É uma cárie que precisa ser tratada. É uma endodontia que de emergência precisa ser feita. É uma doença periodontal exacerbada que precisa ser tratada. Então, pode ser feito. A gente só tem que evitar cirurgias mais invasivas, reabilitações orais e, é claro, ter um bom senso. Né? Porque não é porque agora que está na gravidez ela vai querer fazer um clareamento, né? Então a gente tem que ter um bom senso. E a época do atendimento é um fator preponderante para a gente conseguir ter um atendimento mais tranquilo com a nossa gestante. Por exemplo, o primeiro trimestre não é um período muito adequado,
porque tem muitos enjoos matutinos, muitas indisposições, né? E é a fase da organogênese desse paciente. O segundo trimestre é o melhor período para a gente estar tratando a nossa paciente. É uma organogênese completa, a mãe ainda está numa situação confortável, né, com a barriga, e a gente só tem que começar a ver que começa nessa época chamada hipotensão postural. O peso da barriga, a paciente está totalmente deitada, ele pode comprimir as veias, né, abdominais. E aí, quando a gestante se levantar, ela pode ter uma listímia. Então, isso também pode ocorrer iniciando no segundo trimestre, mas é muito comum no terceiro trimestre. Então, no terceiro trimestre, não é indicado para gestantes tratamentos prolongados, porque a frequência urinária está maior, ela tem geralmente uma hipotensão postural, os inchaços nas pernas e desconforto na posição supina. Muitas vezes, essa hipotensão postural que ocorre na gestante, porque ela ficou muito tempo deitada na cadeira, né? A gente pode contornar que antes dela se levantar, ela fique deitada de lado, principalmente para o lado direito, para descomprimir um pouco esses vasos sanguíneos, deixa ali ela deitada uns 3 minutinhos e depois senta essa gestante e faz com que ela se levante. Tá? É claro que se eu tenho uma gestante com uma urgência, uma pulpite, um abscesso para drenar, por exemplo, independente do período de gestação, eu tenho que tratar. É claro, isso é óbvio. Tá? Em relação aos horários e duração de consulta, as consultas, geralmente a gente faz consultas curtas nas gestantes, de preferência no segundo período da manhã, porque a gente já explicou, porque o primeiro período da manhã ele vai estar muito associado às emeses, que as pacientes possam vir a ter. Sempre a gente tem que atender em mesmo horário que tiver criança circulando, né, na sala de espera, para não haver essa contaminação das viroses infantis, por exemplo. A hipotensão postural, que eu falei para vocês, sempre que a paciente, a partir do 5º mês, colocar a paciente, depois de atender, deitada na posição do lado esquerdo antes de ela levantar, e nas últimas semanas tentar atender a paciente na posição sentada, para evitar essa hipotensão postural. Em relação ao exame radiográfico, às vezes as pessoas perguntam, né, em relação ao exame radiográfico, se for necessário ter que fazer, só fazer se houver a real necessidade que se tem que fazer. Tem que proteger com avental de chumbo, nessa real necessidade de fazer, usar de preferência filmes ultra rápidos, né, de menor tempo de exposição, evitar os erros técnicos e tomadas e processamento dos filmes. Então, fiz um aparato, porque na verdade esse tema, gestantes, ele me segue desde o meu mestrado, né, desde quando eu fui para o meu mestrado na Unicamp, em 2000, eu tive o interesse em escrever um artigo e acabei orientando uns alunos de especialização e na época a gente chegou até a publicar um livro sobre cuidados odontológicos em gestantes. Então, assim, é um tema que eu gosto de estudar, é um tema que me agrada muito estudar, né? E é um tema que eu acho que geralmente gera muitas dúvidas quando a gente se depara com a paciente gestante, né? E aí vamos falar um pouquinho mais da minha área, que são os medicamentos que o cirurgião pode ou deve ou não deve prescrever na paciente gestante. Eu separei mais ou menos assim. Em relação ao controle da ansiedade, né? Uma paciente que está muito ansiosa, que tem muito medo de dentista, e como que a gente vai fazer esse controle da ansiedade dessa paciente? Primeira coisa, atenção. Não tem o que a gente está fazendo, a gente tem que ter muita precaução com as drogas mais utilizadas no controle da ansiedade, que são os benzodiazepínicos, como midazolam, diazepam, lorazepam, etc. Devemos não prescrever para a nossa gestante, tá, esses medicamentos. E a questão do nitroso, que também é um bom controlador da ansiedade, que a gente pode estar utilizando desde que você tenha habilitação para utilizá-lo, há muita controvérsia na literatura, principalmente no primeiro trimestre. Então, quando ocorrem muitas controvérsias na literatura em relação ao óxido nitroso, a gente pede para não usar, só em último caso. Tá? Então, sempre que eu precisar controlar a ansiedade da minha paciente para eu poder atendê-la, eu vou consultar o médico da gestante.
E vou falar que, olha, é uma paciente muito estressada, mas ela tem um abscesso, ela tem um canal que eu preciso tratar para esse abscesso não vir a recidivar, por exemplo. Então, eu preciso acalmar a paciente na verbalização e evitar ao máximo os ansiolíticos nessa paciente, principalmente no primeiro trimestre. E aí vem a grande dúvida. Eu acho que a grande dúvida do cirurgião dentista em relação ao anestésico que vai prescrever para essa gestante. É muito comum nas palestras que a gente tem a oportunidade de dar fora aqui da universidade, né? As perguntas que mais surgem na palestra, quando eu toco no assunto gestante, e anestésico para gestante? Qual é? Então a gente tem que relembrar alguns conceitos, colocá-los na nossa cabeça e trazer de forma mais segura possível. Eu só consigo atender bem uma paciente gestante porque eu tenho um bom conhecimento, tanto dos medicamentos, quanto de todos os cuidados que eu preciso tomar com ela. Então, vamos lá falar um pouquinho do anestésico local. Muitas vezes, na maioria das vezes, a gente vai ter que usar. Não tem como você tratar uma pulpite, drenar um abscesso, fazer uma cárie que esteja já em dentina, sem utilizar o anestésico local. O estresse da dor na gestante sem anestesia local vai ser muito pior. A adrenalina, cortisol, noradrenalina que ela vai estar liberando vai ser muito pior. A gente tem que saber que solução anestésica local deve ser aquela que proporcione a melhor anestesia gestante. E a gente também tem que ter a consciência que todo anestésico local vai atravessar a placenta. Todo anestésico local vai atravessar a placenta. E qual seria, né, o anestésico local que, então, já que ele vai atravessar a placenta, qual seria o anestésico local de escolha que não causaria dano ao feto? A gente sabe que o tamanho da molécula do anestésico local influencia muito essa passagem mais rápida ou mais lenta pela placenta. Quanto mais rápida atravessar a placenta, claro, vou ter uma concentração rapidamente mais alta na corrente sanguínea do feto. A prilocaína é uma que atravessa mais rápido a placenta. Ela já vai sendo por aí só eliminada da gente não usar a prilocaína na gestante. O grau de ligação proteica, a gente sabe que a droga, quando está mais livre, né, não está ligada à proteína plasmática, ela também vai atravessar facilmente a placenta. Então, quando essa ligação proteica, geralmente, no feto, ela é a metade da ligação proteica que está na mãe. É alta. Então, quando a gente faz uma anestesia na gestante, a técnica tem que estar muito bem dominada, para que eu possa utilizar o meu limite mínimo com a máxima eficácia. Porque há também um limite máximo de anestésico local por sessão que eu posso fazer numa gestante saudável, que são 2 tubetes. A partir daí, a gente não indica fazer numa mesma sessão para gestante, mais que 2 tubetes. E qual é esse anestésico que eu tanto estou falando? Então, para a gente relembrar, os anestésicos que a gente tem mais estudos com eles seria a prilocaína, a lidocaína, a mepivacaína e a bupivacaína. A prilocaína, ela não se torna indicada devido ao alto risco de metemoglobinemia, que pode ocorrer principalmente no feto. E para quem não lembra o que é metemoglobinemia, é a falta, vou falar de uma forma bem simplificada, mas é a falta de oxigenação para os tecidos. O feto ele pode entrar no estado cianótico, por exemplo. Então, a prilocaína, ela tem o risco de causar metemoglobinemia no feto. E a gente viu no slide anterior que a prilocaína, ela atravessa rapidamente a placenta. Então, a gente descarta a prilocaína para a gestante. Em relação ao outro anestésico, né, que é a lidocaína, já vou falar que é o anestésico de escolha. A lidocaína a 2% com adrenalina 1 para 100 mil, vou repetir bem lentamente, lidocaína a 2% com adrenalina 1 para 100 mil,
é o anestésico mais indicado para gestantes saudáveis, desde que seja no máximo 2 tubetes por sessão. Tá? Então, esse é um anestésico de escolha. E por que não posso usar a mepivacaína? Eu gosto de usar a mepivacaína, podem me falar, podem me perguntar isso. A mepivacaína, ela tem uma metabolização, ou seja, a inativação lá no feto dela é muito lenta. Então, ela fica muito mais tempo circulando na corrente sanguínea do feto, o que não é bom. Tá? Por isso que a mepivacaína a gente não indica também. E muito menos a bupivacaína. Vocês devem estar sentindo falta aqui da articaína. Né? Quando a gente vai na literatura mais recente procurar sobre articaína na gestante, algumas literaturas, até 2005, falava do risco da metemoglobinemia, que poderia também estar causando. Essa metemoglobinemia associada à articaína vem caindo na literatura, né, a articaína associada à metemoglobinemia, mas é um anestésico ainda não indicado para gestante. Tá? A articaína ainda não é um anestésico indicado para gestante. Por que eu falo ainda? Porque a gente está precisando de estudos mais longitudinais com ele, para a gente ter a certeza de segurança clínica dele em gestante. E aí, a gente também, às vezes, muitas vezes, a gente precisa prescrever analgésicos ou algum anti-inflamatório para essa gestante. E, em relação ao analgésico, de escolha é o paracetamol, desde que seja por tempo restrito. E qual é o tempo restrito? 24 horas. Desde que seja por um tempo restrito, por 24 horas. Por quê? A gente sabe que o paracetamol, por um tempo prolongado em doses mais elevadas, ele acaba sendo hepatotóxico. E essa hepatotoxicidade pode chegar até o feto. Então, a gente tem que usar o paracetamol em casos que realmente necessite e que seja por um tempo bem restrito. Uma outra dúvida bem comum que sempre aparece é em relação aos anti-inflamatórios, principalmente aos anti-inflamatórios não esteroidais. Quando a gente, para quê? Como que o anti-inflamatório não esteroidal ele atua? O anti-inflamatório não esteroidal ele vai inibir prostaglandinas. E mesmo ele sendo aqueles anti-inflamatórios não esteroidais específicos ou seletivos, né, que só vão inibir prostaglandinas consideradas, entre aspas, patológicas, os anti-inflamatórios não esteroidais, eles podem, sim, mesmo esses, eles podem prolongar a gestação, inibindo a prostaglandina, e se a paciente estiver perto do trabalho de parto, ele pode prolongar esse trabalho de parto, porque as prostaglandinas que eles inibem fazem parte da contração uterina. Então, a gente tem que evitar, tá? Principalmente no 3º trimestre de gravidez. Fora isso, para o feto, os anti-inflamatórios eles podem causar fechamento do ducto arterial do feto, o que pode levar a uma hipertensão pulmonar, por exemplo. Reduzir o fluxo sanguíneo renal do feto, por exemplo, o que pode levar muitas vezes a uma oligúria fetal, né? uma falta de urina, uma diminuição na quantidade de urina desse feto. Então, anti-inflamatório na gestante, a gente vai marcar um xizinho. A gente não vai prescrever. Tá? Se para dor, a gente vai tentar controlar com analgésico. A não ser que seja um caso muito extremo, a gente vai prescrever em dose única um corticoide como anti-inflamatório para essa gestante. E aí, uma outra questão também em gestante é se a gente precisa tratar uma infecção bacteriana nela. O que a gente vai usar? Primeiramente, mais uma vez falando, as penicilinas se tornam a primeira escolha. As penicilinas, a amoxicilina dentro das penicilinas, se torna a primeira escolha como antibiótico em gestantes. Por quê? São as drogas mais seguras. O mecanismo de ação delas atuam em organelas nas células bacterianas que nas células humanas não tem. Então, seriam as drogas mais seguras. Se a paciente for alérgica à penicilina, a gente vai tentar, então, escolher um macrolídeo para essa paciente. Que são as drogas macrolídeas? Eritromicina, azitromicina. Lembrando que a claritromicina ela já entra na categoria C. A eritromicina ainda está na categoria B.
E só se eu for prescrever a eritromicina, muita atenção aqui. Se eu ter eritromicina para gestante, eu preciso escrever no receituário assim, estearato de eritromicina. A eritromicina ela é encontrada associada a 2 tipos de sal, ou estolato de eritromicina, ou estearato, que é esse que a gente está indicando aqui, de eritromicina. E por que não o estolato de eritromicina? Ele está muito associado à hepatite colestática, principalmente na gestante, e alguns trabalhos mostram no feto também. Então, o estolato de eritromicina, a gente não deve indicar para gestante. Se for prescrever eritromicina, porque por eventual causa a paciente é alérgica à penicilina, a gente vai prescrever o estearato ou a azitromicina. Tá? A clindamicina também, em caso de abscessos mais severos, a gente lança a mão dela. Sempre também trocar informações com o médico para avaliar o risco-benefício do uso desse antibiótico na gestante. Tá? Aqui eu fiz uma tabelinha para vocês, aonde alguns medicamentos que a gente pode estar lançando mão. Então, o ansiolítico não está indicado para gestante, nem um trimestre. O anestésico local, o ideal, lidocaína 2% com adrenalina 1 para 100 mil, no máximo 2 tubetes por sessão. Os antimicrobianos, primeira escolha será a amoxicilina, depois o estearato de eritromicina e depois a clindamicina. Tá? Fora isso, os anti-inflamatórios e analgésicos, AINES, contraindicados principalmente no 3º trimestre, assim diz a literatura, mas a gente tenta não prescrever AINE em nenhum trimestre da gestação. Se precisar lançar mão de um anti-inflamatório, a gente lança mão de um corticoide, uma beta-metazona em dose única para a gestante. E o paracetamol como analgésico, lembrando do tempo restrito de se usar na gestante por 24 horas no máximo. Tá? Estou falando que a gestante é uma paciente especial, a gente tem que ter alguns cuidados. E uma outra grande dúvida, eu quis botar isso aqui para vocês, uma questão de acrescentar algo mais para vocês, porque não tenha dúvidas que nas palestras que a gente vai falar de gestantes, alguém vai levantar a mão e falar, e as lactantes? Eu falo, lactantes. Lactantes são os pacientes, na verdade, que dão mais trabalhos que as gestantes para prescrever. O medicamento, ele vai passar no leite materno, mesmo em doses terapêuticas. Ele vai passar para o leite materno. Então, imaginem que o tratamento é na gestante, mas o medicamento também está indo para o feto. Então, a gente tem que dosar muito bem essa hora de prescrever, principalmente para essa mãe que está amamentando. Então, o diazepam ou qualquer outro benzodiazepínico, ele vai se acumular no leite, por exemplo. Ele pode causar até letargia e perda de peso no nutrise, no neném. As penicilinas, a eritromicina, a clindamicina, a gente sempre vai consultar agora o pediatra da criança. Porque todo antibiótico ele vai acabar fazendo uma modificação de microbiota, que pode levar na criança, no neném que está sendo amamentado, diarreia e candidíase. Ele pode levar efeitos diretos na criança, como a alergia e a sensibilização. Eles podem levar uma interferência, por exemplo, a criança tem uma febre e se quer investigar, né, através de uma cultura de fezes, ele pode interferir nesse exame clínico da criança. Então, prescrever antibiótico para aquela mãe que amamenta também é difícil. É difícil. Porque terá que entrar em contato com o pediatra dessa criança e realmente analisar a real necessidade desse antibiótico. Eu consegui, na literatura, e eu gosto de seguir, eu coloquei isso para ser um guia para vocês. O Ministério da Saúde, em 2010, ele lançou a segunda edição da publicação Amamentação e Uso
de drogas, né? Amamentação e uso de medicamentos e outras substâncias. É um guia, se eu não me engano, de 40 a 60 páginas, eu não me lembro o número de páginas que tem, mas que fala de todos os medicamentos que podem ou não podem ser utilizados nas gestantes. É fácil, é só acessar, ou coloquem lá, né, no buscador, só colocar assim, Ministério da Saúde, amamentação e os medicamentos e outras substâncias, vocês conseguem baixar isso e seguir isso como um guia. Foi muito bem elaborado, eu já li ele umas 3 vezes, ele está muito bem feitinho, muito clínico, muito fácil de ler e entender. Eu sugiro que vocês tenham esse guia com vocês, tá? Então, eu só fiz uma breve abordagem desse guia para vocês entenderem que, por exemplo, ele classifica as categorias de risco das drogas abordadas, seus respectivos marcadores. O que tiver em verde, o uso é compatível com a amamentação. O que tiver em amarelo, né, a bolinha amarela, o uso é criterioso durante a amamentação. E o que tiver em bolinha vermelha, o uso está contraindicado durante a amamentação. Então, é um guia facinho, eu peguei alguns medicamentos, fiz uma tabelinha aqui, mas não deixem de tê-lo, porque ele tem todas as classes de medicamento, até classes mesmo que a gente não prescreve. Eu peguei aqui, só para vocês terem uma noção, alguns anti-inflamatórios, como celecoxib, diclofenaco, ibuprofeno, né? Geralmente se prescreve muito em posto de saúde, são de uso compatível com a amamentação. Né? A articaína, por exemplo, eles já falam, assim como a lidocaína, é um uso compatível, né? A lidocaína mais que a articaína durante a amamentação, tá? Então, assim, o anestésico local, ele também vai passar pelo leite. E qual é o problema depois do anestésico local na circulação do nenenzinho, do recém-nascido, por exemplo? É que o anestésico local em excesso, a gente tem que lembrar que excesso de anestesia local é depressora de sistema nervoso central e sistema cardiovascular. Então, não é porque ela está amamentando, ela está liberada a usar anestésico local. A gente também vai ter que respeitar na mãe que está amamentando o limite máximo de 2 tubês, tentando fazer 1. Mas tem um limite máximo de 2 tubês, porque o anestésico local vai passar para o leite materno, tá? E aí eu fiz um esqueminha para vocês, que é mais ou menos assim. Atender gestante eu tenho que conhecer. Tendo conhecimento, né, eu estudando, tendo isso que vocês estão fazendo, buscando, né, o conhecimento, eu tenho que entender que ela é uma paciente especial. E eu tenho que entender que eu necessito da troca de informações com o médico dessa paciente. E que isso vai me gerar uma segurança e um sucesso no seu tratamento. Eu queria agradecer, mais uma vez, né, o convite a vocês, a Telesaúde.